Padre Pio, um dos grandes santos da Igreja Católica, fez muitos milagres, foi tentado pelo demônio por diversas vezes para que ele não celebrasse a missa, para que ele não prosseguisse com a sua vocação. Carregava em si as chagas de Jesus, sofria, mas suportava tudo. Padre Pio, o que hoje ele significa para você? Padre Pio foi um dos primeiros santos que eu conheci a história quando eu entrei para a Renovação Carismática. E ele é um exemplo para nós de amor, de dedicação a Cristo, à Eucaristia. Ele ficava por horas e horas, mesmo doente, sofrendo, na fila atendendo a confissão dos fiéis. E durante a Eucaristia, na hora da consagração, era impressionante o amor que ele demonstrava por Cristo, né? Ele ficava horas adorando. É um exemplo, né, que para nós, nos dias de hoje, que às vezes a gente participa de uma missa de 1 hora e a gente acha que já foi muito. Padre Pio ficava 4 horas diante do Santíssimo adorando. E os fiéis o acompanhavam e amavam. E ele era torturado pelo demônio frequentemente para que ele não celebrasse a missa, né? Isso, era torturado, era perseguido. E também tinha as chagas de Cristo. E até alguns bispos da igreja duvidaram de que aquelas chagas eram verdadeiras. E perseguiram também o Padre Pio. E ele, em momento algum, ele reclama. Ele sempre foi fiel a Deus, né? E tem um episódio interessante da vida de Padre Pio, que uma vez ele estava na fila atendendo confissões, como já estava muito tarde, ele estava doente, cansado, as pessoas tiraram ele para que ele descansasse. E quando ele ia passando, uma das pessoas que estava na fila para se confessar era o que viria a ser o Papa João Paulo II. E aí ele virou para a pessoa e falou: tem um jovem aqui aguardando confissão e esse jovem será um grande papa um dia. E foi o maior papa, né, que a gente conhece da história da Igreja Católica. Então, é um exemplo a ser seguido. A vida dele deve ser estudada porque ela vai dar muito direcionamento para nós nos dias de hoje. Ele fez diversos milagres, né, na época e faz ainda até hoje para aqueles que creem, né, para aqueles que buscam, porque ele é um santo, ele está ali a todo momento intercedendo por nós, né? E você já conhece alguém que já teve essa experiência? Qual a admiração que você tem por ele hoje? Eu conheço algumas pessoas da Renovação Carismática que são devotos de São Padre Pio, que já... Inclusive, teve um rapaz que recebeu um milagre da cura de um glaucoma. Bom, e conhecendo a história de Padre Pio, toda a trajetória dele, qual é o recado que você passa para quem está assistindo? Se apegar mais com os santos, né? Passar a olhar para os santos com os olhos, vamos dizer, diferenciado, porque eles estão a todo momento intercedendo por nós. Eles são exemplos, né, hoje em dia para nós, de fé, de humildade, de santidade. Então, o que você pode passar para quem está assistindo nesse momento? O Papa João Paulo II já nos dizia que santo não é aquele que nunca errou, que nunca caiu, mas que é aquele que nunca desistiu. Então, se nós precisamos de um exemplo nos dias de hoje para sermos fiéis à igreja, para seguirmos a nossa vida, para seguir a Cristo, vale a pena a gente conhecer a vida dos santos e ser imitadores, né? Porque se eles foram proclamados santos, porque eles são exemplos para nós de cristão, exemplo de verdadeiro seguidor de Cristo. Então, aqueles que acertaram, vale a pena ser imitados para que a gente também possa acertar como eles e alcançar a vida eterna. Bom, e esse é o relato da nossa irmã Maiara aqui, coordenadora do grupo de oração carismática aqui Nossa Senhora do Rosário, comunidade. Só tenho a agradecer, muito obrigado, viu? Amém, eu que agradeço.